No capítulo 22. E nós vamos ler um versículo para que a gente possa compartilhar um pouco, refletir um pouquinho. Nós vamos lá no versículo 14. Que diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, o novo testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Podem tomar assento. O que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, e não queremos nos delongar, a gente sabe que hoje não é um dia diferente dos outros, porque todos os dias para o cristão eles devem ser especiais, porque Deus ele sempre tem algo para a nossa vida cada dia. Exatamente por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Mas tem alguns compromissos, almoços, enfim. Então, quero procurar ser mais sucinto. Mas algumas coisas que a gente vem meditando, para compartilharmos nesta manhã, eu gostaria de tratar com vocês. Porque quando Jesus, ele diz aqui: Eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa antes que padeça. Quando a gente começa a meditar aquilo que Jesus vinha tratando, a gente vai perceber que esse desejei muito aqui, ele não é simplesmente a vontade de estar com o pessoal. Tá? Quando você vai olhar, esse desejei aqui era um desejo tremendo, ardente, de bater no coração. Gente, vocês não fazem ideia como eu queria estar reunido com vocês. Porque eu entendo, meditando no texto, que é diferente quando você quer ir fazer alguma coisa, você quer ir num determinado lugar, seja num almoço, num evento, alguma coisa, e quando você quer muito aquilo, que se você perder, aquilo vai te deixar extremamente chateado, chateada, magoado. Sabe quando se você perder aquilo vai estragar seu dia? É nesse, não é? Se não der hoje, gente, a gente faz a semana que vem. Não, é esse desejo que Jesus manifesta aqui de estar com os apóstolos, todo o pessoal que estava cercando esse evento. E o que traz para a nossa reflexão, para a minha reflexão e para a de vocês, é a intensidade do nosso desejo cada vez que nós chegamos nos momentos próximos desse encontro. Porque, na verdade, nós teríamos que dizer, porque nem todos o fazem, e aqui não vai nenhum julgamento. O que eu estou dizendo é uma realidade. Nós deveríamos dizer todos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem alguns que quando chega, hoje eu tenho que ir para o culto, porque senão, ou alguém vai ficar olhando, a pastoreara sempre marca quem não vem, depois ela passa para o pastor, quem faltou no culto, então eu vou. E eu sei que tem. Como tem alguns que é uma agenda, eu preciso ir. Como tem alguns que dizem assim: eu não posso perder nenhuma ceia, mas eu não posso perder a ceia, por quê? Qual é o porquê que você não pode perder a ceia? Por que eu não posso deixar de dar o dízimo? Qual é a concepção desses desejos ou do cumprimento dessas posturas para cada um de nós?
É a mesma intensidade que Jesus teve, como nós acabamos de cantar nesse hino Grande Amor, que vai além do nosso entendimento. E nós sempre, a tendência é de nós trabalharmos as coisas pela nossa racionalidade, pelos nossos limites. E, gente, não dá. Porque tudo aquilo que Deus realiza está além. Por mais que nós nos esforcemos para fazermos as coisas tentando entender o que Deus faz, e a gente não pode deixar de fazê-lo, a gente precisa continuar prosseguindo em conhecer a Deus e procurar fazer a sua vontade. Mas por mais que a gente tente, a gente não vai chegar nesse ápice. Porque ele mesmo falou, olha, os meus pensamentos são mais altos que os de vocês. E os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês também. Então, por mais que a gente faça, vire no avesso, como diz o outro, eu vou chegar perto, eu não vou chegar lá, porque vai além do nosso entendimento, é alto mais que o nosso pensamento. Mas Jesus, ele manifestou esse desejo, e no mínimo, isso tem que ser intrínseco ao nosso coração. E existem algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado e pedir ao Senhor que vá trabalhando através do seu Espírito Santo na nossa vida. Porque existe o antes, o durante e o depois desse momento. Porque nós vamos estar reunidos agora só no segundo domingo de junho, se assim Deus o permitir. Mas eu fiz algumas observações, que talvez vocês já tenham feito também, mas para nós relembrarmos que de vez em quando nós precisamos trazer à tona para mantermos a chama viva e a nossa postura sincera diante do Senhor. O texto começa dizendo assim: estava perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Esse perto aqui é como em torno de uma semana, mais ou menos. Já estava próximo o dia, e vocês conhecem muito bem a história. Jesus, ele chama 2 daqueles que andavam com ele para preparar o lugar. Mas estava acontecendo uma série de coisas daqui nesse momento. Por exemplo, tinha um pessoal que queria matar Jesus. E não era o povão. Eram sacerdotes, escribas, era só a cúpula. Por quê? Porque havia um medo e um mix de emoções, de sentimentos negativos que estavam tomando conta daquele pessoal. E às vezes nós ficamos um pouco preocupados com certos detalhes, mas o problema aqui estava acontecendo na cúpula. Um dos medos dele: olha, esse cara, ele está andando por aí, está ficando muito popular, está fazendo muitos milagres, e isso vai complicar a nossa vida, porque algumas coisas que a gente trabalha aqui, que a gente faz, e todo dia já está, como é que se diz, está complicando a nossa situação. Outro pensamento: a gente trabalha tanto aqui, tanta coisa, tanto tempo, a gente reunido aqui, chega esse homem, agora começa a andar no meio do pessoal, começa a arrastar as multidões, e é milagre, milagre e tudo. Como é que pode um negócio desse? Outro fator: ele vai tomar o nosso lugar. Nós vamos perder a nossa fama, aquela postura toda. Então, todas essas coisas começaram a tomar lugar no coração daquele pessoal, e eles estavam querendo dar um jeito de tirar a vida de Jesus. E aí começam a agregar outros problemas. Por quê? Se fossem, digamos assim, cabra macho, pega o cara e já arrebenta ele na frente de todo mundo e pronto, já acaba, o pessoal está aqui, nós não queremos, vão matar o cara, e quem fizer diferente a gente pega também. Mas o que eles fizeram? Só que não pode ser na frente do povão, porque senão o povão pega. Vocês estão entendendo como é que a coisa vai funcionando? Por que a gente tem que vigiar? Pastor, mas isso foi para aquilo lá, para aquele pessoal naqueles dias. Não, gente. A coisa continua igualzinho. Aliás, muito pior. Por quê? Porque a população aumentou imensamente. E como a Bíblia diz, e é lamentável, não é porque a Bíblia diz que tem que se cumprir que é bom, não. Por se multiplicar a iniquidade, o amor no coração de muitos, onde quase todos
vai se esfriar. Então, hoje em dia, isso vem acontecendo em grande escala. As pessoas, quando começam a perceber que tem uma certa ascensão e se esquecem que os dons, eles não são nossos. Deus os atribuiu para que nós os usemos, os talentos, as virtudes que Deus nos deu, ou digamos assim, Ele colocou para que nós fôssemos mordomos. Um dia, tudo isso vai cessar. Nós vamos ter que dar conta da nossa vida no dia do juízo e no dia da grande salvação para muitos. Como é que a gente avalia todas essas questões? Então, estava isso aqui. Temiam o povo, tinham que dar um jeito para fazer isso de uma forma disfarçada. Vamos fazer, mas a gente tem que colocar assim, que ele tem culpa no cartório. Está acontecendo isso, mas quem provocou foi ele. Isso não é a gente. Que é uma tendência do pessoal. Ele dá um jeito, eu quero fazer, mas senão eu vou ficar mal visto. Nós não podemos ficar mal vistos. Então ele tem que dar um jeito de fazer de uma maneira dissimulada. Aí o que acontece? Diz o texto: entrou Satanás em Judas, que era do número dos 12. Ele era do número? Então ele era apóstolo, correto? Então não foi um cara diferente que saiu de lá, trairão, desconhecido. Não, ele estava ali com Jesus. Judas andou 3 anos com Jesus. Ia todo dia para o culto, fazia parte do ministério. Ele não era membro de banco. Ele fazia parte do ministério, tinha dons, comungava com o pessoal. Todos aqueles milagres, aquelas viagens que Jesus fazia abençoando todo mundo, o Judas estava junto. Lembra lá quando ele falou: olha, distribuam o pão, o peixe aqui para toda essa multidão? O Judas estava lá ajudando a distribuir, alimentar o pessoal. Quando todos esses eventos de um caráter mais positivo e negativo também, como por exemplo, quando Jesus abençoa as crianças, e que o pessoal chega lá: olha, mas eles vão atrapalhar, não, deixa esse pessoal fora. O Judas estava em todos esses eventos. Ele participou de todos os momentos altos e baixos do qual Jesus esteve. Participou de todas as ministrações, todas as instruções que Jesus vinha dando para que eles continuassem. Só que nesse momento, Satanás entrou no Judas. Podia ser qualquer um outro? Podia ser. O que a gente deixa para nós aqui nesta manhã? Gente, o fato de estar a vida inteira na igreja, o fato de ser do ministério, seja do ministério eclesiástico, seja do ensino, da música, seja do ministério de mulheres, do ministério de homens, seja professor, faça o que for. Isso não vai fazer diferença se o nosso comprometimento não for legítimo, íntimo, profundo e genuíno. O fato de estar caminhando ali tete a tete, o fato de estar orando, o fato de fazer milagres, de orar, de realizar certas coisas e ter uma posição de destaque, não muda nada. Muito pelo contrário, podem levar um derrocado fracasso. Porque ele participava de tudo isso. E aí essa ação, diz aqui, que ele fez um acordo lá com os... E aí não bastasse só os sacerdotes, eram os principais. E com os capitões de como ele faria para entregar. O que aconteceu? Ficaram felizes. E convieram em lhe dar dinheiro. Tem alguns pontos aqui que eu quero. Quantas moedas, vocês lembram quanto Judas vendeu Jesus? 30 moedas, tem certeza. Um pouquinho antes, quando Jesus passa lá, que ressuscita Lázaro, e depois de todo aquele evento, ele vem para visitar o pessoal. Opa, como é que vocês estão? E vem lá uma mulher e pega um cântaro com perfume, era um vaso de alabastro, vaso caro,
com nardo. Vocês lembram quanto valia aquele perfume? Quem lembra? Fala um por vez, senão a gente não... Hã? Um ano de trabalho, mas o dinheiro, lembra aí? 300 moedas. Quanto que Jesus foi vendido? Quanto que valia o perfume? Vocês estão entendendo o que eu quero trazer para nós? O que vale isso aqui para você? Quanto vale Jesus para a tua vida? Quanto vale Jesus e a vida eterna que Deus te deu, ou vale mais um perfume? O preço que Jesus foi vendido, dava para comprar uma terrinha, era um mês de trabalho. Um mês de trabalho, e não era muita coisa, porque mais ou menos uma moeda de prata, ou um dinheiro que eles falam, é em torno de $20. Então, $20, em torno de 20, 22 dólares, então daria aí, me ajuda aí, 30 moedas, $600, né? Gente, olha, eu estava meditando, eu te juro. Eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de nós. Nós estamos assentados aqui, qual é o valor desse momento? O vidro de perfume valia $6.000, é isso mesmo, Cauê? 300. Não precisa muita explicação. É só para a gente colocar na balança e ver como que a gente veio para a casa do Senhor. Ele concordou. Buscava uma oportunidade para entregar sem causar tumulto. Na surdina, debaixo do pano. Por quê? Porque eu não posso ficar mal visto. Eu tenho que manter a minha imagem. Quando, na verdade, por exemplo, tem um corinho bem antigo que dizia: convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Hoje está ao contrário. Hoje está ao contrário. Eu vi a apresentação de um pastor esse dia. Eu não tenho nada contra a formação, gente. Muito pelo contrário. Eu falo para o pessoal, tem que estudar. Se Jesus vier hoje à noite, mas não apague os projetos para trabalhar, para estudar, para constituir família, enfim, para fazer aquilo que é necessário, para buscar os seus sonhos, tem que fazer isso. A gente tem que trabalhar. Tá? Mas esse aspecto, ele tem que estar enquadrado, que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque senão nós estaremos fadados ao fracasso. Aí, tinha que ficar bem a imagem. Eu estava falando desse personagem, começou a apresentar. Conferencista, palestrante, formado nisso, é mestre, doutor em ciências da religião. Então, mas foi uma lista, quase 10 minutos apresentando a titularidade do ministro. Aí lá no finzinho, o pastor fulano. Tem algum problema nisso? Depende. O que está em voga? O que pesa mais? Tudo bem que chamar de pastor, na verdade, também não releva nada, porque todos nós somos servos. E se não for servo, pode ser pastor, apóstolo, membro de banco, seja o que for. Se não for servo, está fadado ao fracasso da mesma maneira. Esse é o grande detalhe. Mas há uma preocupação muito grande. Eu preciso ficar em voga. Preciso se chamar a atenção. Preciso manter a imagem. Não posso macular a minha imagem. Vamos lá. Mas chegou o dia. Chegou o dia da ceia. Antes disso, importava sacrificar a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João dizendo: vão, preparem a Páscoa para que comamos. Jesus não tem nada bagunçado, tá, gente? Todas as coisas que ele faz
são coisas ordenadas. Pode, às vezes, parecer que devido à situação, ele perdeu a mão. Mas está tudo certo. Esses eventos aqui que aconteceram são lamentáveis. Mas era para que se concretizasse, por exemplo, nós estarmos aqui, pelo menos esse deve ser o desejo, ou é o que eu quero para a minha vida e para todos nós. Estamos aqui por certeza de salvação e nos lembrando da sua morte até que ele venha. Amém? Então estava tudo certo. Jesus mandou preparar a Páscoa. Ou seja, ele tinha plena convicção de que quem ele estava mandando sabia o que tinha que fazer. O interessante é que o Senhor ele sempre vai preparando algumas coisas de algumas maneiras. Então, vocês lembram lá que ele falou, ó, vocês vão encontrar um cara no caminho com um cântaro d'água, que era uma coisa única. Encontrar um homem com um cântaro d'água no caminho ia saltar os olhos. Tem alguns que dizem que era um cântaro d'água na cabeça, outro texto não cita, mas enfim, seja na cabeça ou seja na mão, era algo inusitado. Quando vocês trombar com esse cara, podem ir com ele. Mas Jesus já tinha combinado com o cara? Não sei, gente. Pode ser que Jesus, um mês antes, falou, ó, tal dia assim, assim, assado, você passa com um cântaro d'água na mão, porque vão os rapazes encontrar você, então já vou te explicar tudo. Pelo menos até onde eu vi, não tem nada que diga isso a respeito. Mas Jesus falou, você vai encontrar. Quando você encontrar com esse cara, você acompanha ele. Ele vai levar a um lugar que já está preparado. Não sei também se ele tinha encontrado com o dono do espaço do buffet, falou, ó, tem uma sala lá no buffet, reserva a maior sala, o espaço melhor que você tem, que eu vou me reunir com meus discípulos. Como é o último encontro, vai ter que ser o encontro. Aí eles foram preparar. Alguns têm, se você der uma olhada, uns vão dizer que lá na mesa a preparação tinha só pão, vinho, tinha algumas ervas, porque afinal de contas Jesus era pobre, o pessoal lá também era tudo pobre, mas outros dizem porque a ceia, a Páscoa completa, tinha tudo isso, tinha frutas e tinha um cordeiro, por sinal, novinho, né? Um cordeiro novinho. E aí eu fiquei pensando, bom, os caras sabiam cozinhar, porque tinha que preparar a Páscoa, a não ser que eles conversou com alguém lá, ô irmã, não, nós vamos fazer a Páscoa, então está aqui o cordeiro que eu não sei cozinhar, só prepara o cordeiro no dia da Páscoa, tem que estar bonitinho, assado para a gente servir. Não sei qual foi o negócio, mas eles foram preparar a Páscoa. Chega nesse momento aqui e encontraram tudo bonitinho, levando, seguiram. Aí ele fala, digam ao pai da família, o mestre diz, quando Jesus manda fazer, também não é para qualquer um. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se encontra para podermos tratar as coisas do reino. Jesus não chegou lá e falou, e aqui, isso é só uma alusão, tá pessoal, para nós entendermos. Já tinha esse rapaz aqui com um cântaro de água. Falou, quando vocês chegarem lá, vão direto, fala com qualquer pessoa. Não, falou com quem? Com o chefe da família. Vai lá e fala, olha, o mestre pediu para perguntar para você, aonde que está o local que ele vai comer a Páscoa com os seus discípulos? E aí o rapaz prontamente falou, ele vai mostrar um lugar, está preparado, está mobiliado, façam ali os preparativos, arrumem tudo, está tudo certinho. Então, primeiro, o fato de nós andarmos muito tempo, dia e noite, essa coisa toda, não quer dizer que há um comprometimento sério nosso com o Senhor. Segundo, independentemente disso, Ele sempre vai designar tarefas para que nós façamos. Eu tenho que estar pronto para ouvir a voz do Mestre e aquilo que Ele ordenar fazer, sabe? Eu tenho que tomar cuidado com aqueles que me cercam muitas vezes tratando alguma proposta, porque o fato de ser uma pessoa da alta cúpula,
eclesiasticamente falando, do ministério, com grande conhecimento ou coisa do gênero que o valha, não, isso não quer dizer que vai dar tudo certo, que seja uma pessoa digna de confiança, que ela tenha discernimento, visão espiritual, sinceridade e amor a Deus principalmente. Hoje em dia nós temos pessoas, lamentavelmente, muito bem tituladas, e que o que ela não tem, o que menos ela tem, é comprometimento e amor a Deus. É porque a condição, o status lhe favorece, então vão se buscar dessa maneira. Depois não é com qualquer um que a gente vai falar. E o Senhor, Ele nos leva aos lugares certinhos. Olha, vai por aqui que você vai encontrar o lugar preparado para ali nós nos alimentarmos. Aí chega a hora. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Judas estava lá? Estava ou não estava? Judas estava lá. Estava na mesa com o pessoal. Satanás já estava nele? Parece uma coisa, né? Jesus poderia falar assim, como ele fala para alguém lá também. Olha, a coisa já não está boa com você, você não vai participar da ceia. Até por conta disso que a gente vai ver um pouquinho mais lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Isso não quer dizer que não é para comer. Ah, minha situação está ruim, eu não vou comer. Não. É mais uma oportunidade que nós temos de, estou fazendo uma avaliação, eu preciso consertar alguma coisa aqui. Ou é com Deus, ou é com meu irmão, enfim. Poxa, mas é com o irmão que não está aqui agora, como é que eu faço? Bom, você fala com Deus e depois acerta lá. Eu tenho certeza, garanto para você que Deus, ele vai aceitar se for de coração. Mas o fato de falar, não vou tomar, eu posso dar legalidade também para o inimigo, porque é exatamente isso que ele quer. Que eu não tenha comunhão com o Senhor, que eu não partilhe com o corpo de Cristo, que de alguma maneira haja alguma rusga, haja alguma coisa que me desestimule a participar da mesa do Senhor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso daqui veio acontecendo antes, veio acontecendo agora no durante. Nesse momento que ele está lá à mesa com o seu pessoal e ele fala para todo mundo, eu desejei muito estar com vocês aqui. Sinal que ele está falando para Judas também. Olha, eu desejei muito estar com você aqui, para a gente comer junto essa Páscoa antes que eu padeça. Vai ser a última vez. Mas também ninguém estava entendendo nada. Tá? Esse é um grande problema, gente. Às vezes a gente perde, a gente não consegue fazer a vontade de Deus, estarmos afinados, porque ele fala, ele vem dando um monte de instruções, ele vem dando as dicas, e a gente não consegue entender nada, porque ele falava, o pessoal, tá, mas do que o senhor está falando? É a última vez? Não, antes do meu sofrimento, gente. Mas que sofrimento? Aí quando ele cita que ele vai morrer por causa por nossa causa, por causa deles, lá alguém fala, não, mas não pode. Opa, isso é fora de cogitação. E aí vem o que eu comentei um dia desses com vocês, a gente precisa agir com discernimento. A gente não pode ir no afã das nossas emoções, no supetão, porque o nosso coração é enganoso. Infelizmente ele foi corrompido, corroído. E se nós não tivermos um novo coração tratável, moldável, disposto a obedecer e cumprir a vontade do Senhor, ele vai nos levar à falência. Porque diz que ele é tremendamente corrupto. O que aconteceu aqui? Corrupção. Tremendamente corrupto e traiçoeiro. Então a gente tem que estar buscando a Deus, pedindo constantemente discernimento. Mas tudo isso, Jesus não exime ninguém. Jesus não tira ninguém fora. O desejo dele continua manifesto e intenso para todos nós e para tantos quantos manifestarem esse desejo na sua trajetória. De preferência,
genuíno com o Senhor. Ele não vai colocar ninguém para fora. Não é a proposta de Deus expor ninguém. Muito embora de alguma maneira, um pouquinho mais para frente aqui, ele vai dar um certo destaque que mesmo assim alguns não compreenderam muito bem. Sabe? Aí eu desejei muito. Por isso que eu digo a vocês que comerei, não vou comer mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Digamos assim, para um bom entendedor, bastaria. Mas eles não estavam compreendendo que aquele momento era o ápice. Então eles deveriam levar com muita seriedade, com muita intensidade, e talvez até compreendendo aquilo que estava no coração do Senhor. E aí vem um outro ponto. Jesus já sabia que ele ia morrer. Sabia ou não? Sabia. Ele estava triste? Estava triste. O coração dele estava apertado. Isso interferiu na reunião, no culto deles? Interferiu no amor deles? Não. Queridos, a gente pode estar aqui muitas vezes, algumas coisas pesando no coração, um monte de preocupações. Eu sei que talvez eu e mais meia dúzia tenho isso, a maioria não tem esse tipo de preocupação, né, Berg? Amanhã, meu Deus do céu, amanhã é um novo dia, tudo de novo. Mas a gente não consegue deixar de pensar o que vai ser daqui a pouco, aquela coisa, como é que vai ser o dia. Mas isso não deveria interferir na minha adoração. Essas coisas não poderiam, mas acontecem, mas não poderiam interferir no nosso culto, na nossa adoração. Porque essas coisas, elas vão além do nosso entendimento. E por que muitas vezes a gente se vende tão barato? Sabe, gente, é muito complicado. Eu gostaria de trazer vocês para a gente pensar junto nisso. Porque muitas vezes por coisas tão triviais, frívolas, banais, a gente vende Jesus por 30 moedas e adquire a porcaria por 300. Aí ele vem fazendo todo o ritual, né? Tomando o cálice, deu graças. Dessa semana falando com os irmãos, quando nós estávamos na oração, e numa das instruções bíblicas fala para que nós oremos, para que clamemos, intercedamos, façamos deprecações por todos os homens, isso com súplicas e com ações de graça. Já agradeceu a Deus pela vida hoje? Amém? Pelo dom da vida, pelo livramento. Talvez, com certeza, alguns não estão aqui na plenitude da sua saúde, mas a gente está aqui para louvar a Deus, e é a oportunidade para Ele ministrar a sua bênção espiritual, e por que não dizer física também, bendito seja o nome do Senhor. E Ele vem dar graça. Repartam entre vocês. Eu digo e repito, tudo aquilo que o Senhor trabalha é para repartir. E Ele permitiu-se ser repartido entre todos nós. Porque Ele falou, aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então Ele tem que ser repartido com todos nós. E se nós queremos fazer parte um da vida do outro, a gente tem que permitir ser repartir com todos os outros. Fazemos parte um do outro. Nós não nos pertencemos, esta vida não é nossa. O Senhor nos, digamos assim, Ele nos emprestou para que nós cuidemos dele até que ele venha. E muitas vezes a gente cuida muito mal da vida espiritual, do vaso de barro também, porque não é porque ele é vaso de barro que é para ficar de qualquer jeito jogando num canto lá, pegando bolor limpo. Não. Ele é para ser bem cuidado, bem tratado.
porque é justamente aí que está a coisa magnífica da obra de Deus. É nesse vaso de barro que ele coloca coisas preciosas. Bendito seja o nome do Senhor. Porque na nossa concepção, na concepção humana, a coisa seria diferente, tinha que ser algo exuberante, algo que salte aos olhos. Mas o que tem que saltar aos olhos é a graça, a misericórdia e o amor de Deus pela nossa vida. Então ele reparte. Depois ele fala: toma o cálice, dá graça, reparto entre vocês. Eu não vou beber mais até que venha o reino de Deus. Pega o pão, dá graças, parte o pão, dá para eles, dizendo: isto é o meu corpo que é partido entre vocês. Façam isso pensando em mim. Quando a gente come, quando a gente come e bebe pensando no quê? Gente, um pãozinho tão pequenininho, meu Deus do céu. O pastor não podia comprar um outro pão, podia dar um pão para cada um. Ah, mas tem que ser esse pão, não podia ser um pão libanês, um pão árabe. E esse vinho, será que é vinho Aurora? É Maguari? Que tipo de vinho que é esse? O que passa pela nossa cabeça quando a gente come o pão? Foi comprado ontem? Será que está na validade? Isso é algumas suposições. Tem gente que não consegue pensar em nada. Tem alguns que participam da celebração só de corpo presente, mas o espírito, a alma está aqui, que o intelecto está meio no limbo. O espírito totalmente ausente, em nome de Jesus. Deus, ele nos chama para cear e desfrutar desse momento. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está aqui tão certo como o ar que eu respiro e que vocês respiram do mesmo ar. Bendito seja o nome do nosso Deus. Agora a gente só consegue sentir a presença dele. É por isso que tem gente que entra, sai do mesmo tamanho. Isso quando não entra e sai pior, porque vai falar: mas não aconteceu nada. Por quê? Porque está totalmente fora de sintonia. Porque é para nós participarmos pensando nele, lembrando dele, do que ele fez pela nossa vida, do seu grande amor. Amor que abrange a todo mundo e atingiu a mim. Eu espero que tenha atingido vocês também. Bendito seja o nome do Senhor. Aí depois ele fala, depois disso, depois que eles comeram, porque enquanto está acontecendo tudo isso, eles estão comendo. Estão fazendo tudo isso, dando graças. Não sei o que estava compartilhando na mesa. Não, eu quero essa parte com gordura, eu quero essa parte sem. Aquela coisa toda. Talvez algum pegando um marmitex, fala: bom, vai que não tenho que comer depois, deixa eu já guardar alguma coisa aqui para levar. Está entendendo? Como que a gente... Qual é a nossa... Nós acabamos de... O primeiro hino. Como pão do céu desceste, vamos a te receber. Pois unidos ao teu corpo, nós queremos viver aqui. Mas estar unido ao corpo do Senhor envolve todas essas questões. E a gente precisa perceber aquilo que faz parte e aquilo que nós temos que ter discernimento e tirar fora. Aí este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vocês. O que ele estava dizendo? Gente, vocês lembram? Até hoje, tinha que sacrificar o cordeiro para fazer toda a celebração, para que o pecado de vocês fosse perdoado. Mas a partir de agora, estabeleço aqui um Novo Testamento no meu sangue. Estou carimbando, não precisa mais fazer isso. Vocês estão entendendo? Já era uma questão econômica, concorda? Não tinha mais que matar cordeiro, mas eu acho que nem isso o pessoal pensou. Puxa vida, esse cara salvou a pátria.
Esse mês eu tive que fazer um empréstimo para poder comprar um cordeiro para fazer esse sacrifício aqui. Agora acabou. Pô, Jesus, valeu. Vou até pegar o dinheiro de cada cordeiro, vou colocar na poupança para fazer alguma coisa. Sei lá. Aí, ele falou, mas é o Novo Testamento que é estabelecido no meu sangue. Só que alguma coisa está acontecendo. O que ele falou? Mas a mão de alguém que está me traindo está aqui comigo na mesa. Jesus não coloca ninguém para fora. Ele não tira o traidor, mas ele sabe que o traidor está lá. E aqui eu não quero dizer, não, o traidor está aqui, não. O que eu quero colocar para nós é exatamente que nós não estejamos nessa condição. Porque há muitos traidores na mesa do Senhor. Jesus não coloca ninguém para fora, mas tem muitos que estão lá. Enquanto estão comendo com o Senhor, abraçando e aguardando o momento para poder fechar a negociação. Que não seja a nossa posição, mas que realmente o desejo de estar ali compartilhando com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Esse aqui era um ponto. Estava acontecendo ali naquele momento. Mas ele também vai dizendo, né? Na verdade, o Filho do Homem vai segundo aquilo que está determinado, porque já havia lá atrás a profecia. Já estava tudo, por isso que eu falei. As coisas do Senhor não é bagunçada. Ele não perdeu a mão de nada, está tudo certinho. É estranho, mas é tudo projeto da salvação da minha vida e da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu preciso lembrar, e lembrar com o coração quebrantado, agradecido, contrito, derramado na presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, tanto que eles não sabiam que começaram lá, né? Quando ele fala isso, começaram a perguntar. Imagina que situação complicada. Sei não. Será? Quem é? E ficou olhando um para a cara do outro. E aí fica pensando mais ou menos como é esse cenário. Eu acho que é você. O outro está pensando também. Eu acho que é você. Que situação você é na mesa. Esse rolo todo. Imagina, alguém estava em comunhão lá. Pensando agora, e agora? Quem que está traindo Jesus? Tem um safado e o resto é todo mundo safado? Que situação, meu Pai do céu, tem misericórdia. Só que Jesus já fala, bom, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Começaram a perguntar, não bastasse isso, gente? Olha, por que nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia? Porque no meio desse rolo todo, um perguntando, já perderam o foco. Quem que vai ser maior no reino de Deus? Quem que tem mais ibope com Jesus? Quem que vai ficar mais perto dele? Foi naquele momento lá, na mesa. E o pior é que, segundo o texto, não é que houve uma conversinha. A coisa foi um pouquinho mais acalorada. Alguns textos dizem, por exemplo, que teve uma contenda. Qual deles era o maior? Gente, ao invés de considerar, está aqui o Senhor, está fazendo tudo isso pela nossa vida. Podiam ter cantado naquele momento lá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não, eu acho que eu sou maior. Não. Vamos colocar aqui no papel para ver o que você fez, o que você não fez. E aí Jesus é obrigado de novo. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Antes o maior entre vocês seja o menor, e quem governa como quem serve. E Jesus, ele tinha dado um exemplo clássico, que o pessoal também não entendeu. Por que você está fazendo isso?
A impressão que Jesus, eu fico pensando, se fosse eu, talvez, falava, fica quieto. Deixa eu fazer meu serviço aqui, pelo amor de Deus. O que é que você não está entendendo? Deixa eu trabalhar. Porque os caras não conseguiam compreender. Mas que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Porque em tempo oportuno a gente compreenda. Porque essa compreensão vai fazer com que a nossa relação com o Senhor, ela seja mais genuína. E se não for, que ela seja genuína. Bendito seja o nome do nosso Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui, é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele na cruz ganhou eterna salvação para nós, não por causa dessas coisas que são passageiras, porque isso tudo vai passar, e é isso que as pessoas não se dão conta. E aí ele dá mais uma colocação: porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vocês sou aquele que serve. Ele está dizendo, vocês não perceberam? Deixa eu dizer de novo aqui. Eu sou maior, mas não era com presunção. Essa posição de Jesus não era chegando lá, batendo na mesa. Por quê? Porque afinal de contas, o desejo era intenso no coração dele de estar ali. Mas a inépcia ali era tão grande, que ele, obrigado, gente, vocês não perceberam? Eu sou o anfitrião da festa, mas eu estou servindo vocês. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai destinou a mim. Olha, gente, tudo que eu tenho, eu estou compartilhando com vocês. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, e a gente tem que entrar com ações de graça e permitir e compartilharmos isso com o coração contrito, com o coração alegre, porque afinal de contas, nós não temos nada, não conseguimos nada, não alcançamos nada, se o Senhor não aprouver. Se Ele não der graça, se Ele não abrir as portas, seja a maneira que for, tudo aquilo que temos e recebemos, é o Senhor que de alguma maneira direcionou. Não adianta, se for pela nossa força, foi a força que Deus deu. Se alguém trouxe, foi alguém que Deus direcionou. Tudo é pelo Senhor. Tudo é para Ele e por Ele. Por isso que, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tem que ser para a glória do Senhor, porque tudo Ele nos dá. O mínimo que eu preciso fazer é ser grato a Deus e reconhecê-lo em tudo e em todos. Bendito seja o nome do Senhor. E ele continua. Vocês perceberam as coisas que vêm acontecendo antes? Aqui, por enquanto, ainda está no durante. Esse rolo todo está dando enquanto eles estão lá na mesa. E ele falando, mas olha, eu destino o reino para vocês como meu Pai destinou para mim. E alguns ainda procurando entender. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Vocês estão entendendo? Esse momento aqui eu desejei muito, mas mais do que isso, eu quero que vocês estejam numa situação ainda mais contemplativa. Lá no meu reino. Porque aqui é só de passagem. Mas tem um outro lugar. E alguém poderia até perguntar, o momento é melhor que esse? Infinitamente e incomparavelmente melhor. Não dá nem para citar para vocês. Disse também o Senhor, Simão, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Eu tenho que tomar cuidado por conta do depois. Porque ali naquele momento está terminando o processo. Está tudo certo? Não. Nós ainda estamos sendo avaliados. Porque o fato de estarmos na igreja, tá? O fato de estarmos reunidos aqui, vocês já perceberam que não vai impedir que Satanás entre no coração de ninguém. Satanás já vinha, inclusive,
Vocês vão perceber aqui que no histórico de todo aquele acontecimento, quando Jesus ele faz um procedimento, e aí cita de novo, quando ele pega o pão molhado e ele dá na mão, que ele fala, o traidor é aquele que eu vou dar um pão molhado. Algumas Bíblias dizem que era um pão molhado, algumas versões dizem que era no molho, não sei se era o molho do cordeiro, enfim. Mas uma coisa, quando ele faz aquilo, diz o texto que Satanás entrou no coração de Judas. Peraí, mas João não tinha entrado lá? Sim, ele vinha cirandando, e cada vez que a coisa só vai piorando, gente. Vocês perceberam? A coisa só vai piorando. Ele vai lá, deu legalidade, daqui a pouco não vigiou de novo, dá legalidade de novo, e a coisa vai se agravando, o negócio vai se perdendo. E o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele fala, então, ele vai, como que se diz, esse cirandar aqui, a outra versão diz peneirar, ele vai fazer um trabalho para ver quem é que fica na peneira e quem vai passar pelo buraco. E aí eu fiquei perguntando, aonde eu estou e onde nós estamos nesse processo. Sabe? É aí que Simão ele vai na base da emoção. Estou pronto para ir contigo até a prisão. E mais do que isso, até a morte. Está pronto mesmo? Está pronta mesmo? Ou é só por causa do momento da situação? Por quê? Porque o coração ele é enganoso. E aí Jesus vai dando mais algumas instruções que começam a ir para o pós, sabe? Aí ele vem trazendo já algumas instruções, vão terminando, e aí quando ele termina, ele dá mais algumas instruções, ele canta, e ele vai para onde? Vai para o monte, vai com o pessoal, já está depois, como é que a gente continua? Porque é um negócio sério. Eu gostaria, já fechando, vocês viram como é que a coisa é? Fez tudo isso, esse monte de coisa acontecendo, pelo menos na minha visão, a gente lá dentro, vamos lá, todo mundo dentro do cenário, está aqui a mesa, está os discípulos aqui, tudo, Jesus lá dando as instruções, todo mundo conversando, um brigando, vendo se o outro, quem que era o traidor, o outro discutindo quem que era o maior, quem que era o menor, quem que vai ficar com esse negócio, um lá pensando, deixa eu ver se o pessoal já está por aí, porque eu já recebi a grana e agora como é que vai ficar a situação. E aí daqui a pouco, quando ele vê o cenário que a coisa embolou tudo, ele poderia se arrepender. Mas, gente, se arrepender também é muitas vezes uma exposição, é uma coisa ruim para o ser humano. Voltar, olha, se você for levar a sua oferta e se lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai lá, se conserta e volta. Ah, mas eu vou pagar esse, digamos hoje, né? Vou pagar esse mico, vai ficar muito feio. É melhor eu me matar. É melhor se matar, perder a vida, ou é melhor se consertar e ir para o céu com o Senhor? Se arrepender? O que é melhor? Vocês perceberam que mais uma vez a questão é o quê? A imagem. Gente, vai ficar... Quando eu fizer isso, porque até agora ninguém percebeu. Porque mesmo quando Jesus dá o pão, eles tiveram uma outra ideia, acharam que era uma outra negociação, porque afinal de contas, Judas tomava conta da grana também. Lembra que quando tem o negócio do perfume, todo mundo comenta, todo mundo passa pela cabeça, eu acho, pelo cenário, todo mundo fica meio indignado com a atitude daquela mulher, de na cabeça deles desperdiçar aquele perfume. Mas o Judas que vai lá e fala, olha só, gente, presta atenção. Como é que você faz um negócio desse? Não está na Bíblia, tá, pessoal? É só uma colocação que eu estou fazendo aqui. Você desperdiça todo esse perfume no pé de Jesus. Você poderia vender isso aí
e distribuir para os pobres, fazer uma obra assistencial. Quantas famílias você iria assistir? Porque, afinal de contas, se 30 moedas já era um valorzinho que para aquela época você compraria um pedacinho de terra, que foi o que aconteceu, que diz que depois de todo o ocorrido, os sacerdotes foram lá e compraram um pedacinho de terra. Então, certamente o dinheiro daquele perfume daria para ajudar muitas famílias. Bonita a cena, né? Poxa vida, em vez de jogar o perfume todo no pé de Jesus, podia arrumar. Quanta gente passando fome. Quanta gente nós ajudaríamos hoje? Cena bonita, não é? Pois é, muitas vezes. Esse cenário aparentemente plausível, que salta aos olhos, porque isso dá ibope, né? Afinal de contas, olha, aquela mulher, ela pegou, saiu fazendo obra social, tudo. Quantas famílias pobres ela ajudou. Que cena bonita, que ação bonita. Ia ficar em alta no meio da sociedade. A questão não é ficar em alta diante da sociedade. A questão não é a preservação da imagem. A questão é como que está a minha relação com Deus, como que Ele está me vendo. Como que está o meu sacrifício? Está subindo como um aroma suave, com um cheiro agradável diante do Senhor? Ou está sendo rejeitado? Olha, eu não suporto mais os sacrifícios, os cultos e as orações de vocês. Como que está o nosso sacrifício? A nossa oração, o nosso desejo todos os dias é que o nosso culto, que a nossa celebração aqui, ela suba diante da presença como aroma agradável. Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom sentir um cheiro de alguma coisa gostosa, não é? Sentir o aroma agradável, seja de um perfume agradável, porque isso é uma questão de gosto, tá, gente? Nem todos os perfumes, às vezes é perfume, mas nem todos são agradáveis. Uma comida gostosa, você chega assim, meu pai, eu fico pensando no lugar de Deus, aquele cheiro, esse negócio está bom, eu vou receber porque isso está uma maravilha. Ou quando você passa, meu Deus do céu, o que é isso? Estão cozinhando urubu, alguma coisa assim, se bem que eu não sei se cozinhar urubu tem cheiro ruim, né? Nunca assei um urubu para saber. Mas isso é uma alusão que a gente coloca por aí. Mas às vezes você está cozinhando um negócio, ela fala, meu Deus do céu, o que é isso? Isso deve estar estragado. Não é possível, pelo cheiro não dá nem para comer, porque são duas coisas que nós somos atraídos, pelo menos para alimentar, é pelo olfato e pela visão. E às vezes, por isso que a gente tem que orar pela concupiscência dos olhos, porque às vezes você olha aquela coisa bonita, eu já caí nessa armadilha, viu, gente? Você olha assim, eu que gosto às vezes de um doce, você pega aquele sonho frito, aquele creme no meio, você imagina uma coisa, pelo menos para mim que sou um pouco mais antigo, o pessoal mais antigo tinha aquele sonho gostoso, feito artesanalmente, hoje não, hoje é tudo artificial, você come, nossa, que coisa estranha, fui traído pela concupiscência dos olhos, a soberba da vida, então a gente tem que tomar cuidado, e às vezes aquele cheiro assim, você fala, mas o cheiro, via de regra, o cheiro é melhor. Porque você sente e fala, opa, a comida está saborosa. O cheiro já te espanta, você fala. E aí eu fico imaginando a gente oferecendo alguma coisa com aquele cheiro horrível para Deus. Eu reagiria muito mal. E eu já falei, para, não precisa fazer mais não. Não, mas eu estou caprichando. Não, para, não precisa mais não. Pode deixar, mas o que eu faço com isso? Joga fora. Mas eu desperdicei tudo, eu gastei tanto dinheiro. Pois é. Mas não adianta, é a mesma coisa que a gente comprar alguma coisa cara e não saber fazer. Estão entendendo? Tem gente gastando, investindo, mas não sabe fazer. Não vai adiantar nada. Está perdendo tempo e dinheiro. Está gastando energia à toa, porque não está chegando diante de Deus. Por isso que a nossa meditação nesta manhã é para cada um de nós, cada um de vocês, esteja de uma forma intensa e profunda a nossa oferta, para que a gente possa cantar com muita propriedade.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe-nos em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.